Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio, uma oportunidade única de dividir esses momentos com você, que curte o programa, que dá o carinho da sua audiência e que participa dessa construção teológica que o Vejam Só propõe. Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua contribuição. Deixo aqui já para você minha rede social. Chega por lá, né? Zeca_Pereira no Instagram, para a gente poder conversar, interagir. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, sugestões. Fico muito feliz com essa interação, tá bom? Daqui a pouquinho vou colocar aí também as redes sociais do Vejam Só para você poder interagir com o programa. Mas agora vou apresentar os nossos convidados, eles que vão nos ajudar aí nessa caminhada em busca de respostas. E recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite e graça e paz, meu irmão. Graças e paz, Zeca. Graças e paz, pastor. Uma alegria estar aqui novamente, né? Dando continuidade ao assunto que nós começamos, que gerou aí muitas dúvidas e espero que hoje a gente consiga responder algumas, né? Talvez não todas, mas responder algumas das perguntas que surgiram. Sem dúvida, foi um debate muito interessante. Tivemos semana passada falando sobre a questão do domingo, né, do sábado, aí acabamos entrando na lei, nova aliança e hoje nós vamos repercutir, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente entrar na temática, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui em São Paulo, né? Fica ali no bairro de Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, 1007. E nós temos culto aos domingos, né? Às 9h30 e às 18h30. E temos escola dominical às 11 horas. Aí temos programação também nos outros dias, mas essas são as nossas principais programações. E domingo eu fiquei muito pensativo sobre as coisas que o irmão falou, da questão da preparação do culto e tudo mais, das minhas atitudes. Acho que foi... Bom, é isso que eu penso aqui da construção do Vejam Só, né? De você ter aquelas informações e chegar no dia, assim, você pensar, assim. Acho que foi uma contribuição bem interessante, assim, viu, reverendo? Eu acho que, sem voltar àquele tema, eu acho que às vezes, como eu disse, né? Até pelo movimento adventista, a gente deixou de tratar desse assunto, que é um assunto que é importante para a vida da igreja e que faz parte da preparação do culto público, né? Do ajuntamento solene, né? Fico com a impressão que a nossa preocupação, de maneira geral, é estar lá. Então, a maioria das pessoas se organiza para estar. Agora, como vai estar? Talvez seja o próximo passo da nossa reflexão, mas foi muito legal, muito legal. Para você que não assistiu, depois vai lá no nosso canal do YouTube assistir também para você pegar essas ideias aí. Os contatos do reverendo Samuel e da igreja já apareceram aí para você, ficarão salvos lá no nosso perfil do Instagram para você acessar e pegar as informações aí, conhecer além de conhecer o ministério do nosso irmão também, tá bom? Então tá tudo por lá. De novo, obrigado, irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. E também está aqui conosco, ele que participou, né, do debate na semana passada, o pastor Valdo Matos, ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Pastor Valdo, graça e paz, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, reverendo Samuel. Um prazer muito grande estar aqui. Vamos dar continuidade, né, ao que nós já iniciamos. Hoje vamos falar das alianças. É uma aliança? É duas? Como é que... Vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Porque o assunto é tão amplo que... Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a gente veio para discutir, para debater, né, um assunto no outro, aí já entrou mais um e já abriu o leque. Não duvido nada que hoje saia mais algum tema aí também. Eu acredito que todos os debates geram outros, porque... Um está sempre atrelado ao outro, é verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Mas essa é a construção teológica. E eu acho que é isso que é um dos aspectos mais interessantes do estudo da teologia, que você está sempre caminhando aos pouquinhos. E sempre conhecendo coisa nova, outras informações, outras perspectivas, outras visões, aprendendo. Acho que é essa caminhada que o teólogo e aquele que se propõe a estudar as escrituras sagradas precisa fazer. Bom, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Ok, eu sou o pastor Valdo, da Comunidade Bíblica Moriá, estabelecida ali em Taboão da Serra, no Jardim Salete, na rua Reinaldo da Silva, 178. E nós temos um culto de ensino às quartas-feiras, um culto público às sextas-feiras. Esses dois cultos são às 8 horas da noite. E no domingo a gente se reúne às 6 horas para um grande culto a Deus. Boa, também as informações da igreja, inclusive os contatos da igreja também já apareceram aí para você, enquanto o pastor Valdo falava. E eles ficaram salvos também lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Você acessa lá,
Esses contatos vão estar à sua disposição para você conhecer e poder acessar aí o ministério do nosso irmão. E, obviamente, se quiser pedir outras informações, é por lá que você pode fazer. De novo, obrigado, pastor Valdo, pelo carinho. Bom, vamos colocar na tela aí o tema. E a pergunta é: a nova aliança anula a lei? E, obviamente, que a lei que nós estamos fazendo referência é a lei mosaica, a lei instituída ali no Antigo Testamento. E essa foi uma das questões que no outro debate apareceram. Nós usamos aí só para dar o pontapé inicial. É óbvio que os nossos convidados vão poder responder e colocar muitas outras coisas aí para vocês, tá bom? Bom, eles vão começar numa fala introdutória, dando a visão que eles vão seguir, a ideia que eles vão defender durante o programa. Depois nós vamos aprofundando essas perspectivas. Reverendo Samuel, tem o privilégio de começar o programa de hoje. Por favor, reverendo. Então, a Igreja Reformada, ela não excluiu a lei, né, da vida da Igreja. Na verdade, quem começa a fazer isso, a gente até falou no outro programa, né, é a controvérsia antinomista, né, que nós tínhamos ali a Agrícola e Melancton debatendo sobre os escritos do Lutero Jovem e do Lutero Velho. Lutero Jovem entendia que o Evangelho levava ao arrependimento à parte da lei, não era necessária a lei. Mas depois ele refletiu, né, o que é o Evangelho. Né? O Evangelho é justamente o anúncio de boas novas mediante uma má notícia. Paulo, por exemplo, em Romanos, ele passa 3 capítulos nos dando más notícias. Né? Vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que todos são sepulcro caiado, a lei condena a todos. Então, Paulo ele apresenta as más notícias antes de nos apresentar a boa notícia, que é pela propiciação do sangue de Cristo nós fomos salvos. Nós temos sempre essa lógica, né? O médico, antes de dar um parecer em relação a algum tratamento, ele tem que dizer por que você vai fazer esse tratamento. Você vai ter que tomar esse remédio, porque você está doente dessa forma. Então, Lutero, ao refletir sobre o Evangelho, ele entendeu, já velho, que a lei servia como esse anúncio preparatório para a boa nova, a má notícia de que todos pecaram e carecem da glória de Deus e somente a lei poderia fazer isso. Então, Lutero mais velho, ele já entende que a lei tem o seu papel e que a lei prepara para o Evangelho. E aí, Melancton e Agrícola debateram sobre isso. Melancton foi o vencedor no debate, Lutero ficou ao lado do Melancton. Mas depois, por questões denominacionais, quando o Melancton ele é meio que expurgado do luteranismo, né? Por causa da posição dele sobre ceia, e alguns entendiam que ele esperou Lutero morrer para se colocar contrário a Lutero sobre a questão da ceia, os luteranos meio que expurgaram Melancton, Philipp Melancton dos escritos luteranos. Né? Você não acha mais. Você vai lá em Colônia, na Alemanha, ele é persona non grata lá. Isso influenciou radicalmente a nossa visão sobre lei. O evangelicalismo, né, de onde vêm os evangélicos, ele é muito influenciado somente pelo evangelho e nada pela lei. E, para completar, nós temos historicamente o movimento dispensacionalista, que é um movimento já que tem 200 anos, ele é jovem, bem jovem, que ele começa a tratar sobre alianças diferentes, dispensações, e aí a lei não tem papel algum. Mas a Igreja, durante toda a sua história praticamente, teve visões aliancistas. Fosse a visão dos pré-tribulacionismo histórico, né? Que vai defender uma posição mais aliancista. Depois nós temos lá o próprio Agostinho, né, questionando a literalidade dos 1000 anos, passa a ter a visão amilenista. Na época da Reforma surge também a posição pós-milenista, né, mas todas essas 3 eram posições aliancistas. E aí depois você vai ter o dispensacionalismo, que tem aí 200 anos, que começa a questionar essa posição aliancista. Então, até o movimento dispensacionalista surgir, não tinha alianças, era uma única aliança em toda a Escritura. Sim. A questão seriam os diferentes aspectos dela, né? E aí você teria alterações ou renovações dessa aliança. Dependendo do dispensacionalista, eu falo isso, eu não estou falando somente do que eu li. Eu tive aula durante 1 ano, eu morei no Palavra da Vida 1 ano. A minha igreja desejava que eu fizesse um treinamento em acampamentos, a igreja de Fortaleza, então eu morei lá. E eu tive como professor de dispensacionalismo, né? Claro que não vai dar esse nome, né? Eram os módulos de Daniel e Tessalonicenses. Um aluno do Charles Hyde, né? O George Nichols. O George Nichols foi aluno do Charles Hyde. E nós usávamos lá a teologia básica de Hyde, a Bíblia anotada de Hyde, a própria Bíblia de Thompson, né? Que foi o que popularizou bastante o dispensacionalismo no Brasil. Então, assim, se pedir um dia para eu sentar aqui e desenhar num quadro
o que são as 70 semanas de Daniel, eu sei explicar o que são. Por que é que se pensa dessa forma? Por que é um tempo específico para judeu? Por que é um tempo específico para a igreja? O problema é que essa visão ela tem uma série de furos teológicos difíceis de explicar e entre eles mesmos há muita discussão. Tanto que há agora o dispensacionalismo progressivo, né? Sim. Que é já uma visão tentando se aproximar mais do aliancismo. Nós temos hoje pentecostais que têm abraçado aí o pós-tribulacionismo. Então, há uma posição que teve o seu ápice com Deixados para Trás, aquela coleção de livros do Tim LaHaye, mas tem perdido força ultimamente. Boa. Bom, tá aí as considerações iniciais, né, do reverendo Samuel. Vamos ouvir agora o pastor Valdo e as contribuições dele para depois a gente poder avançar aí nessa conversa. Vamos lá, Valdo. O irmão responde a nossa pergunta. A nova aliança anula a lei? Anula porque nós temos principalmente 3 textos, né, onde trata de uma forma bem direta essa questão das 2 alianças, que é Gálatas capítulo 3 e capítulo 4, Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10, temos também 2 Coríntios capítulo 3 e outros textos ainda, mas esses são os principais. E eles falam de uma forma muito direta, né, geralmente Paulo e o escritor de Hebreus, fala de uma forma muito clara a respeito de 2 alianças, onde a aliança feita por meio de Moisés, ela já cumpriu o seu propósito e que ela duraria até que viesse aquele que, de fato, traz uma aliança eterna, que é Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele não mostra essas alianças como sendo desdobramentos, como sendo um reforço, mas ele fala realmente de um fim. Ele fala claramente 2 alianças, ele não fala de uma aliança só, não é? Em Romanos capítulo 7, ele chega a dizer que nós morremos relativamente à lei, porque só assim poderíamos agora nos aliar com uma nova aliança, que é Cristo Jesus. O apóstolo Saulo, ele fala sempre desta maneira clara, de um término de lei, né? A princípio, eu queria somente, eu sei que o pastor, com certeza, o pastor Samuel tem conhecimento, lógico, desses textos, então eu queria deixá-los para que, em cima deles, a gente pudesse conversar algumas coisas. Vamos lá. Começando por Gálatas, Gálatas no capítulo 3 e 4, nós temos as palavras de Paulo. Vejamos aqui. Deixa eu ver aqui, Zeca, pera lá. Gálatas capítulo 4, versículo 24, é um versículo. Por enquanto, eu quero só fazer a menção onde Paulo fala de forma literal. Ele fala a respeito de Abraão, seu relacionamento com a sua esposa Sara, concubina que era Agar, e ele fala sobre o nascimento dos 2 filhos, e ele diz, então, de forma clara, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Então, ele cita de forma clara 2 alianças. E ele cita aqui o Monte Sinai, que é onde trouxe a lei. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o escritor diz que nós não chegamos ao Monte Sinai. Ele fala, não chegastes ao Monte Sinai. Isto é, vocês nunca tiveram nada com a lei. Nós chegamos ao Monte Sião, que é um outro pacto feito em Jerusalém. O pacto que nós estamos incluído não é o pacto feito no Sinai, mas feito em Sião, em Jesus Cristo. E começar por esse texto aqui, para não trazer muita informação, mas eu queria deixar, pastor, esta literalidade, onde Paulo fala 2 alianças. Ele não fala uma aliança, ele fala 2, e na continuidade do texto, ou em todo o contexto, ele vai dizer que uma aliança deu lugar à outra. Boa, bom que daí na volta que o reverendo Samuel já trata do texto também, depois, obviamente, acho que daí fica mais didático até para a gente colocar os outros textos que o irmão mencionou. Okay. Bom, então aí as perspectivas defendidas pelos nossos convidados, e agora eu quero saber de você que nos assiste, qual que é a sua visão sobre o tema que nós colocamos em tela aí. E você, para responder, participar e contribuir, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. É lá que as nossas enquetes ficam postadas, é lá que você vota, é lá que você participa, tá bom? Põe na tela a enquete que a produção deixou lá para vocês. E a pergunta é, a lei antiga, né, a lei mosaica ou nova aliança?
qual delas prevalece? Primeira alternativa é a nova aliança, ela que prevalece. Segunda alternativa, a lei. E a terceira opção é aquela já conhecida, né? Não tenho certeza. Então lá tem as 3 opções, vote, escolha. Na postagem seguinte, a gente sempre deixa aquela caixinha aberta para você poder comentar e justificar a sua resposta também, tá bom? Então, fico esperando aqui a sua colaboração. Só vou aproveitar bem rapidinho, já falei do nosso Instagram, você também nos encontra no Facebook, tá bom? É só procurar por Programa Vejam Só, mas eu quero dar destaque aqui a 2 plataformas que eu acho que vocês aí que já utilizam, ou para você que ainda não conhece, vai ser bem bacana. Primeiro, o nosso canal lá no YouTube, Programa Vejam Só no YouTube, você encontra lá o nosso canal. Tem lá os programas que nós estamos produzindo, tem uma playlist de programas antigos e lá também nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque daí sempre que tiver coisa nova, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você vai receber uma mensagem e vai poder acessar, tá bom? Normalmente, as nossas gravações são às segundas, terças e quartas, tá bom? E aí você vai receber essas notificações sempre pelo horário da manhã, tá certo? E, além disso, você encontra o nosso conteúdo em todas as plataformas de áudio, naquele formato, né, como se fosse um podcast. Então, escolha a plataforma de áudio aí predileta, aquela que você já utiliza, já tem no seu celular. Procure por Programa Vejam Só e lá você vai acessar todo o nosso conteúdo também, tá bom? As plataformas estão aqui. Assim que você entrar na plataforma, pesquise lá Programa Vejam Só, você vai nos localizar, tá certo? Bom, feito aí e dado o nosso recadinho, vamos voltar aqui para a conversa. Eu já vou passar a palavra, então, ao reverendo Samuel. Afinal de contas, o pastor Valdo deixou aí um texto bíblico, pediu a sua reflexão sobre o texto em tela aí, reverendo. Acho oportuno ele citar Gálatas porque é um texto que destrói o argumento dele. Eu acho preocupante ele entrar nesse texto porque o capítulo 3, na verdade, explica o capítulo 4. Só para citar alguns textos, eu digo destrói não de forma desrespeitosa, mas assim, o argumento do 4, ele se constrói em cima do argumento do 3. Por exemplo, se você pegar Gálatas 3, verso de número 6, vai dizer o seguinte, ele vai abrir dizendo, né? É o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Só para ficar claro aí que ele abre a discussão já com Abraão e ele vai aplicar no capítulo 4 a questão das 2 esposas lá, né? E aí veja, por exemplo, o verso de número 8 vai dizer o seguinte, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados ou benditas, né? Todos os povos, né? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, esse texto já diz que é uma igreja só. Já nesse texto deixa bem claro que Abraão faz parte dessa igreja, ele é crente como os Gálatas que estavam recebendo essa carta também eram. E aí ele continua dizendo o seguinte, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Aí ele vai falar sobre o propósito da lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A Heidelberg vai dizer que o propósito da lei é justamente nos mostrar que ninguém cumpre a lei e faz necessário que alguém cumpra no nosso lugar. Então, a lei nos anuncia Cristo. E é isso que ele está dizendo aqui, todas as letras. Verso 16, ele vai dizer mais o seguinte, pega o 15, né? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ou seja, ele vai abrir a argumentação dizendo o seguinte, essa lei, ela não foi revogada, ela permanece, é o que ele vai falar logo mais à frente. Mas aí ele chega e fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que ele está dizendo? Que a promessa do Cordeiro, que foi feita a Abraão ali, do descendente que era Jesus Cristo, essa lei ela não pode anular a Cristo, mas ao mesmo tempo essa lei, uma vez ratificada, ela não pode ser revogada. A lei ela não tem um papel salvífico, é isso que Paulo está dizendo. O papel dela é justamente apontar para Cristo. Se eu tiro a lei da Escritura, eu não tenho confrontação de pecados. E sem o entendimento do pecado, eu não tenho a conversão.
O que Paulo está dizendo é que a lei ela é um aio, ela serve de guia. Paulo vai usar exatamente essa expressão no capítulo 4 e na carta aos Gálatas. A lei ela é um aio, ela é um guia. Aio, para quem não sabe em casa, o aio, a aia, eram pessoas tutores responsáveis em orientar na palavra do Senhor. Então a lei ela serve como esse orientador. A lei nos orienta e a lei ela aponta justamente para o nosso papel dentro da aliança. E aí eu queria só citar, por exemplo, eu citei Heidelberg, né? Heidelberg, as perguntas 3 e 5, pergunta o seguinte: como você conhece a sua miséria? A resposta é pela lei de Deus. A quinta pergunta é: você pode observar essa lei perfeitamente? Não, não posso, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo, que aí é o contraponto à lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pergunta 114, mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente esses mandamentos? Veja, essa aqui é a visão da reforma. A reforma entendia que a lei tinha o seu papel. A resposta é não. Mas mesmo os mais santos dos homens, enquanto estão nessa vida, apenas começam a obedecer. No entanto, com um sincero propósito, eles começam a viver não somente de acordo com alguns, mas todos os mandamentos de Deus. Então perceba que os reformadores entendiam que a lei deveria ser guardada como um meio de santificação, como um papel de santificação. E aí depois eu vou repassar a palavra para o pastor, para que ele possa fazer uso do tempo dele, mas depois eu queria voltar para justamente falar como é que os reformadores instituíram esses usos da lei, né? Qual seria a usualidade da lei, para que ela serve. Mas em Gálatas 3, por exemplo, ele pode depois entrar nos outros textos, mas na verdade o capítulo 3 ele explica não apenas o capítulo 4, como ele vai deixar bem claro, que a lei ela permanece, ela tem um papel de santificação, de orientação, de nos guiar para Cristo, e sem a lei nós não conhecemos plenamente a Cristo. Boa. Depois, na volta, próxima fala, aí o irmão entra nessa questão dos reformadores. Agora, eu vou ver a palavra ao pastor Valdo, até para fazer a tréplica aí da questão do texto de Gálatas, né? Por favor, pastor. Eu discordo do pastor, só 98%. Ah, tá bom, ué. 2% concordando, já estamos caminhando bem. Até 2050. Eu acho que o pastor não entendeu exatamente o que se fala Gálatas capítulo 3, porque é justamente, pastor, o inverso do que o pastor disse aqui. O pastor começou pelo versículo 6, né, 6 a 8, justamente dizendo que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. O contexto dele é justamente fazer uma reputação à lei. Não é pela lei, mas porque creu, pela fé. Esse já é o contexto. Então ele fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ele já está fazendo novamente, dizendo, não são os da lei que são filhos, mas são os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios e não pela lei, é isso que ele quer dizer, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quando se fala no versículo 15 ou 16... eu ia usar, inclusive, esse texto para o meu argumento. Porque, veja só, o que Paulo quer dizer é que ele está ciente que uma lei, mesmo ela sendo humana, uma vez ratificada, ninguém pode revogá-la. Mas quando Paulo fala isso, é justamente porque ele quer explicar por que é que a lei teve fim. Ele fala: eu estou ciente que uma aliança, uma vez ratificada, não pode ser revogada. Então, por que é que ele está afirmando que a lei acabou? É por isso que ele entra no 16 dizendo: essas promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, ele quer dizer que a lei ela não anulou a aliança que Deus fez com Abraão. Então, o que vale é a aliança feita com Abraão e não a lei por meio de Moisés. É justamente isso que ele quer dizer. Então, ele quer dizer que a lei ela começou, teve um final, mas isso não quer dizer que Deus revogou a aliança feita com Abraão. Por quê? Porque a próxima aliança que veio por meio de Jesus, Jesus também é um descendente de Abraão. Por isso, mesmo a lei tendo um fim, não significa que Deus quebrou sua aliança com Abraão. Porque tanto a nação de Israel é a aliança de Abraão, como Jesus também é a aliança de Abraão. Então, a lei tendo o seu fim, não significa que a aliança foi ratificada, porque ele está falando, esquece a lei de Moisés. Vamos lembrar da lei feita com Abraão. Abraão tem as duas linhagens, natural e espiritual. O que Paulo quer dizer é, quando Deus ele revogou a lei de Moisés e agora voltou-se para uma nova aliança feita por meio de Jesus, ele continua sendo fiel a Abraão, porque Jesus também é um descendente de Abraão. E é isso que ele está dizendo aqui. Por isso que ele fala,
Inclusive, ele fala aqui nos próximos versículos embaixo. Qual é, pois, a intenção da lei? Onde é que está isso daí? Me ajudem aí. 19. 19, obrigado. Qual é, pois, a razão de ser da lei? Então, porque é isso que ele está tratando. Foi adicionada por causa das transgressões, até que mostra o final dela, até que viesse o descendente. Ou seja, até que agora a aliança feita com Abraão, que ele diz aqui, que não se... Voltando ao 16 agora, não dize aos descendentes, e sim ao descendente. O que ele quer dizer? Não está falando dos descendentes porque ele se refere às 12 tribos. Está no plural, não vem pelos descendentes, mas vem por um só, o descendente. Então, a aliança eterna entre Deus e Abraão não diz respeito à lei mosaica, que seria esses descendentes, muitos, mas aquele que é único, que é Jesus, o descendente, é desse que vem a aliança eterna. Então, a lei, ela teve o seu papel, já foi cumprido, e agora estamos em Cristo Jesus para uma nova aliança. Boa. Eu não vou entrar. Eu vi que você estava anotando. Eu não vou entrar nos usos da lei. Eu queria responder algumas questões. Pastor, eu conheço o texto de Gálatas porque a minha especialidade é a teologia paulina. Ok. Tá? Só para ficar claro. Eu sei que o senhor não falou com essa intenção, mas assim... vamos lá. Eu teria uma pergunta para fazer, mas assim, eu queria que o senhor respondesse e não debatesse para eu poder construir um argumento. Entendi. O senhor crê que Abraão faz parte da igreja que nós conhecemos? Eu, o senhor, o Zeca? Sim, porque a igreja, ela tem a ver com todos os salvos, né? Então, a igreja é um povo só. ajuntamento, é reunião, então todos os salvos. É um povo só. Sim, sim. Não é Israel e os gentios, é um povo só. Do salvo, sim. Do salvo, sim. Tá. Porque justamente esse é o argumento aliancista, né? É que é um único povo e uma única aliança. Por isso a minha pergunta, porque Abraão ele é chamado aqui claramente no verso de crente. O senhor falou sobre a questão de descendentes, só para explicar, a discussão não é das 12 tribos, é bem simples. Quem é o descendente de Abraão? É Isaac ou Jesus Cristo? Essa é a discussão de Paulo. E a discussão dele, quando ele fala em descendentes, é porque quando a gente fala de Isaac, a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente está falando dos patriarcas. Então, ele quer dizer o seguinte, não, quando ele falou em descendentes, ele não falava em todos que viriam de Abraão meramente, não. Ele fala de um descendente específico, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo as coisas seriam confirmadas. O senhor pediu, por exemplo, qual verso, e eu sei o verso porque faz parte da minha argumentação, qual, pois, a razão de ser da lei, né? Aí, veja, ele vai dizer qual o propósito da lei. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Veja, ele não revoga a lei aqui, ele diz que a lei e as promessas caminham de mãos dadas, porque é necessário, para que entendamos as promessas, para que entendamos também a lei. Então, esse é o aspecto. Os reformadores, eles defendem, pastor, que lei e graça, eles sempre caminharão juntos. Eles não são antagônicos entre si, no sentido assim, que um anula o outro, mas um prepara para o outro. Ele continua falando, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas veja que toda a construção dele é dizendo que a lei, ela nos mostra a necessidade de crer. Ele vai, inclusive, falar que se tivesse alguma lei que pudesse dar vida, justiça, na verdade seria procedente da lei qualquer coisa que pudesse acontecer. Então, o argumento dele é bem simples. A lei, ela nos prepara para o Evangelho. O descendente, né, que no caso de Jesus Cristo, ele é o descendente porque nele é promulgada a lei, ele cumpre a lei. Lei essa que ele nunca revogou. O senhor fez o comentário, né, dizendo assim, há 3 textos que revogam a lei. Não, esse texto não fala em revogação da lei. Na verdade, o texto ele vai falar justamente dos 10 mandamentos. Veja, quando ele fala o seguinte, digo isso, uma aliança, verso 17, já anteriormente confirmada por Deus a lei que veio 430 anos depois. Ele está se referindo aqui ao quê, 430 anos depois? A lei de Moisés. Aqui ele está falando especificamente dos 10 mandamentos. Eles são tirados eles são levados, né, escravos, eles ficam 400 anos escravos, e após serem libertados, o pessoal vai discutir ali que se passou quanto tempo até a apresentação da lei, né? Alguns vão colocar 30 anos. Por quê? Porque desde a libertação do Egito, onde eles foram escravos por 400 anos, 30 anos depois, fica dentro dos 40 anos que Moisés peregrinou no deserto, essa lei foi apresentada. Então, veja, ele está falando especificamente aqui dos 10 mandamentos.
ele introduz a discussão dos 10 mandamentos. Agora, o que não pode, que é o que o capítulo 4 fala, o que não pode é o judeu achar que a lei de Moisés vai salvá-lo, porque essa é a discussão de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, os 4 versos iniciais, Paulo, ao final da primeira viagem missionária, ele é inquirido sobre os conversos entre os gentios. E esses conversos, ao serem, então, ele ser indagado sobre esses conversos, eles perguntam, eles abraçaram a lei de Moisés? Eles abraçaram os ritos judaicos? Isso gera o Concílio de Jerusalém dizendo que não era necessário que eles guardassem o rito judaico. Pedro, quando ele é inquirido sobre isso no Concílio de Jerusalém, ele vai falar, meus irmãos, por que nós tentaremos a Deus, ou seja, defendendo uma salvação por obediência à lei ou por obras, por que nós tentaremos a Deus trazendo sobre nós um jugo que nem nós e nem os nossos pais suportaram? Por que a gente vai recair esse jugo sobre os gentios? Gálatas é uma carta escrita, talvez a primeira carta escrita de Paulo, eu defendo que ela foi a segunda ou a terceira, mas uma das primeiras cartas escritas de Paulo, ele escreve para uma igreja, as igrejas da Galácia, que estavam abraçando um outro evangelho. Esse outro evangelho era a perspectiva judaizante, de que a salvação se daria por obediência à lei. Por isso a discussão aqui. Mas em momento algum ele revoga a lei. Não é porque há um entendimento equivocado sobre a lei, ou seja, que a lei salva, que eu agora vou revogar a lei. Não, a lei ela é meio de santificação. A lei é manifestação de salvação. Por obediência à lei, eu manifesto que eu sou um crente no Senhor. Então, essa é a discussão de Paulo aqui. O senhor pode até trazer outro texto, e a gente vai conversar sobre esse texto, mas se pegar a Gálatas do começo ao fim, a discussão dele é exatamente sobre isso. Qual o papel da lei na vida do crente? Não é revogando a lei. Ele vai mostrar qual é o verdadeiro papel da lei na vida do crente. Abrindo um parênteses aqui, qual que você acha que é a primeira carta que Paulo escreveu? Eu acho que é a 1 Tessalonicenses. Sério? Então, é porque, para mim, tem um roteiro teológico que Paulo está seguindo. Ele começa com escatologia, e aí tem as 2 primeiras cartas. Depois ele vai tratar sobre soterologia. Aí ele vai tratar, tem Gálatas, tem 1ª, 2ª Coríntios e Romanos. Depois ele vai falar sobre cristologia, são as cartas da prisão, porque para combater o judaizante, o pensamento judaizante. E depois nós temos as cartas pastorais, são as cartas sobre eclesiologia. Então eu entendo que Paulo tem um roteiro muito bem definido. Por isso Gálatas não poderia ser essa primeira carta. E a discussão que se tem é que Gálatas foi escrito 40 ou 50 depois de Cristo, e que Tessalonicenses foi escrito 50 ou 51 depois de Cristo, a primeira e a segunda carta. Então, fica uma discussão sobre essa data ainda, no ano 50, qual teria sido a primeira carta. Mas é mais por questão lógica, de assuntos. Sim, sim. Mas eu não faço cavalo de batalha por isso, não. Não, tá bom. Também não faço. Mas eu vou na contramão pela questão do estilo da escrita. Gálatas é muito diferente. Paulo foi evoluindo com o tempo, ele foi melhorando. Em Gálatas, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele ainda estava brabo. Mas ele tem a carta severa escrita aos Coríntios, que sumiu na história, né? Mas depois ele vai melhorando, né? Porque ele é amoroso com Tessalonicenses, porque Tessalonicenses é a igreja do coração dele, então, né? Ele ama aquela igreja, por isso que ele é amoroso. Pode ser, mas eu acho que o estilo é mais bom. Isso é outra discussão. Fecha parênteses, vamos voltar, porque eu só fiquei curioso. Eu sou curioso quando alguém faz essa... Mas depois leia as cartas sobre esses 4 temas. Sim. E você vai ver que tem um fio aí condutor e um trilho. Eu concordo plenamente. Acho que tem essa questão teológica e faz todo sentido. Entretanto, contudo, porém, eu não sei se dá para colocar esse fio teológico como marca para datação, entendeu? Perfeito. Mas o raciocínio é muito lógico. Inclusive para você ser didático na explicação da teologia de Paulo. Porque Paulo, ele tem que responder aos Tessalonicenses não apenas sobre a volta de Cristo, como eles deveriam esperar a volta de Cristo. E aí talvez a necessidade de falar sobre soterologia, né? Como é que nós viveremos diante da salvação que nos foi dada. Sem dúvida. E ele entraria numa segunda temática, mas por isso mesmo. Se eu não estou enganado, você também tem uma opinião sobre quem foi o autor de Hebreus, pastor Valdo? Não é você? Eu não sei, não. Alguém sempre joga essa daqui. Às vezes se diz... Não, eu não acho que foi Paulo somente. Tá. Eu entendo o argumento de Calvino, que não teria como ter sido Paulo pela escrita, por algumas linguagens, mas tem muita coisa de Paulo naquela carta. Eu defendo que, possivelmente, Paulo e Lucas, eles se juntam para escrever essa carta. Porque tem aspectos de Lucas e tem aspectos de Paulo. A personalidade dos dois estão presentes naquela carta. É uma discussão boa também, principalmente por esses aspectos literários, que é uma área que eu particularmente gosto demais. Mas, bom, fecha parênteses, vamos lá, vamos seguir. A palavra está contigo, pastor. Ok, eu precisava entender o que significa na prática essa questão da continuidade da lei, né? Porque eu vejo muita dificuldade em a gente afirmar que a lei continua, ao mesmo tempo que nós não temos que obedecê-la.
né? Porque a lei, ela traz ordenanças, traz estatutos, traz juízos, e eu não vejo nada disso ser cumprido pela igreja, porque nem tem como, né? Não tem. Por exemplo, nós não cumprimos a lei do levirato, nós não cumprimos as leis do juízo, por exemplo, não apedrejamos um filho rebelde, nós não matamos feiticeiros. Então, eu queria somente entender essa questão. O que significa a lei continua? Não é? Porque se continua, continua tudo. E aí a gente precisa aplicar tudo. Nós precisamos viver como vai viver o judeu. Como vive o judeu. Porque se a lei continua e se nos pegou, então nós temos que viver como vive o judeu. Porque o judeu vive conforme a lei. Para mim, o texto de Gálatas, como eu expliquei, o pastor tem uma outra visão, é claro, eu compreendo, mas para mim, o apóstolo Paulo, como eu disse aqui, ele fala claramente de duas alianças, né? Uma coisa que reforça o que eu estou afirmando é que para essas duas alianças precisaram haver sacrifício. Se a lei de Moisés, ela permanece, e a lei de Cristo, ela não tomou o lugar da lei de Moisés, então Jesus Cristo, ele não precisava derramar o sangue, porque lá em Mateus 26, do versículo 26 a 28, ele fala, este é o sangue da aliança. Agora, então, quando ele fala o sangue da aliança, o livro de Hebreus também vai explicar isso, que não pode haver uma aliança sem um derramamento de sangue, e aí ele usa, pastor, inclusive, novamente, a palavra de forma literal. Ele fala, porque nem a primeira aliança foi promulgada sem sangue, assim também a segunda não podia ser. Então, ele fala de primeira e de segunda. E aí ele diz, então, que Jesus, o próprio Jesus, ele fala, esse é o sangue da aliança. É o sangue que vai validar a aliança. Agora, poderia perguntar para Jesus, se eu fosse um dos apóstolos, suponhamos ali, eu falaria, Jesus, mas você vai validar o quê? Já não está válido a lei de Moisés? Lá em Êxodo, capítulo 24, a Bíblia fala que Moisés, depois de ler todos os mandamentos segundo a lei, ele imolou ali um animal, provavelmente um cordeiro, o sangue daquele animal, ele colocado numa bacia, ele tomou o isopo, mergulhou no sangue, aspergiu sobre o povo, sobre o livro da aliança, e falou, esta é a aliança entre vocês e Deus. A partir do derramamento daquele sangue, da morte daquele animal, a aliança está válida. Como é que Jesus vem depois de aproximadamente aí, 1000 e poucos anos, não é? Uhum. E ele fala, este é o sangue da aliança, este é o sangue que vai validar a aliança. Ora, ele só pode estar falando de uma nova, porque a antiga já estava válida. Então, ele está falando de uma nova. E não pode ter duas. Se ele está falando de uma nova, o livro de Hebreus também, diversas vezes, vai falar, pastor, se a primeira aliança fosse sem defeito, não teria necessidade de uma segunda. Então, veio uma segunda e aquela. Agora eu cito 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, onde Paulo fala que ainda há aqueles, né, que, lendo a antiga aliança, tem um véu sobre o seu rosto. O sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, eu digo assim, são expressões literais, removido, revogado, né? Foi deixado para trás, está em desuso. E hoje nós estamos numa nova aliança e Jesus Cristo precisou derramar o seu sangue para validá-la. Então, se a lei de Moisés era válida, automaticamente nós anulamos o sangue de Jesus, porque Jesus não precisava morrer para validar uma aliança que ainda permanece. Né? Então, são esses textos que eu gostaria de deixar para o pastor. Boa. Então, aí... Eu não vou entrar ainda nos usos da lei, já eu chego nelas, mas só responder algumas coisas. Vamos lá. Fazer algumas distinções, pastor, que o senhor tem, desde o debate passado, o senhor tem umas expressões fortes e não necessariamente elas se concatenam em que sentido. O senhor fala, por exemplo, leis. Eu deixei muito claro no outro programa, por isso eu quero recapitular aqui para quem assiste e não assistiu outro programa, que há uma distinção clara entre leis no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos a lei moral, que é o resumo da lei moral, que são os 10 mandamentos, o decálogo. Nós temos a lei civil e nós temos a lei cerimonial. O senhor citou vários aspectos de lei cerimonial e civil, mas não citou nenhum do decálogo. Levirato, apedrejamento por heresia ou por outra coisa, esses são aspectos da lei civil e da lei cerimonial.
E eu já deixei claro no outro programa que eu creio que a lei cerimonial ela apontava para Cristo, e aí entra o derramamento do sangue, e a lei civil ela serviu para um povo específico, mas os princípios que regiam esse povo, que era a lei moral, esses princípios eles permanecem. Então, só para deixar claro quem nos assiste, eu não defendo a continuidade da lei civil, tampouco a da lei cerimonial. Tá, então só para entender, desculpa cortar, eu sei que está na fala do pastor. Tá. Então, para a gente entender. Então, nós estamos falando a respeito dos 10 O mandamentos. decálogo. Ok, então as demais leis, o pastor entende que... Não, entendo. Isso, então, Hebreus tudo é bem, eu claro. só queria entender. Outros textos... Não, é por Então, isso a gente vai falar dos 10. É por isso que eu citei Gálatas 3, porque Gálatas 3 fala uma lei que foi entregue 430 anos depois, ele está falando de 10 mandamentos ali. Sinai, o que é que foi entregue no Sinai? Não foi entregue a lei cerimonial, não foi entregue a lei civil, foi entregue os 10 mandamentos. Deus depois dá as outras leis. Ele vai dando as leis em decorrência dos 10 mandamentos, mas você Mas eles abre... não estavam no deserto ainda? Estavam, mas no Sinai eles recebem os 10 mandamentos. O Sinai sempre vai apontar para o Gólgota, para o Monte do Calvário. Sempre. Mas as demais leis também foi no Sinai, pastor, não? Não, posterior. Mas a lei que foi entregue, a lei guardada pelo judeu, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, são os 10 mandamentos. A discussão lá em Atos são os 10 mandamentos. É dentro... Certo? Mas Posso fazer uma pergunta? Pode, eu vou ter mais tempo para responder além da minha fala? Tá, tá bom. Pode. Tá. Pode. Não, porque, veja bem, eu até entendo que todos os 10 mandamentos, eles são questões eternas. Né? Eu não posso falar, estou livre da lei, então estou livre para adorar outro Deus. Não ter outro Deus diante de mim. Não estou na lei, então vou adorar outro Deus. Não cabimento. A lei fala, não adulterarás, não matar. É óbvio que isso são preceitos eternos, eu até entendo. Mas ainda assim, eu pergunto para o pastor, os 10 mandamentos, eles foram escritos colocados na pedra, não é isso? Sim. As demais leis, moral e cerimonial, moral não, civil e cerimonial, nos pergaminhos, não é? Portanto, quando Paulo escreve a segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 6, né? Primeira menção dele seria no versículo 3. Ele fala aqui da lei colocada em pedras, versículo 7. Ministério da morte gravado com letras em pedras. Se revestiu de glória. Mas, pelo contexto, você vai ver aqui que ele chama de ministério da morte, depois ele chama ministério de condenação. Tudo, até aqui está se referindo aos 10 mandamentos, porque está na pedra. E então, no versículo 11, ele fala aquilo que desvanecia, teve a sua glória, estava simbolizado pelo véu no rosto de Moisés. E então, no versículo 14, entra o texto que eu falei, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, dentro dessa divisão de lei moral, civil e cerimonial, de que Paulo está falando aqui? Também é dos 10 mandamentos. Somente dos 10 mandamentos, só para ficar claro. O senhor entende que é só os 10 mandamentos aqui, sim ou não? Eu estou citando o fato de ele ter falado que foi a lei escrita em pedras. Pronto, perfeito. Não, assim, o senhor falou sobre a questão que crê que os 10 mandamentos eles são eternos e tudo. Então, só se a gente puder voltar no tempo para o debate sobre o dia do Senhor, o senhor concordou que o dia do Senhor ele vigora ainda. Não. Eu posso explicar ou não? Pode. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Tá. O Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem cumprir aquilo que está lá em Jeremias, no capítulo 33. Ele vai colocar a lei agora no nosso coração. Então, o que acontece? Na lei de Moisés, disse que o adultério é pecado. Mas como é que Jesus interioriza isso em nosso coração? Ele vai dizer que se nós desejarmos a mulher que não é a nossa, já cometemos esse adultério, porque a lei está interiorizada. Assim também, não preciso matar alguém para ser um assassino. Se eu desejar a morte, já cumpri. Então, as coisas são internas. E eu entendo que os 9 mandamentos, eles começam de forma interna. Não precisa eu agir de forma exterior para estar envolvido naquele mandamento. Aí, agora, eu faço a pergunta contrária. E por que não o sábado da mesma forma? Por que é que eu não posso pegar o sábado e, em vez de eu cumpri-lo de forma externa, eu também posso cumpri-lo de forma interna? No Novo Testamento, o objetivo do sábado, que é dar descanso ao homem, como Jesus Cristo disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Importante é o homem, então Deus quer que ele descanse, que ele tenha refrigério. Mas na Nova Aliança, esse mandamento em Cristo também é interiorizado em mim, então eu estou no descanso já. É assim que a Bíblia fala, não é uma ideia que eu tive. Eu estou no descanso. Então, este sábado, ele se cumpre também em mim interiormente, assim como os demais mandamentos.
Portanto, eu não preciso de um dia para descansar, porque eu já estou nele. É assim que eu entendo essa questão do sábado, que ela é perpétua. Qual que é o dia de descanso? É sábado. Mas ele já não é um mandamento externo do calendário. Tá. Ele é algo interiorizado em nós. Deixa eu voltar à minha fala aqui, Everendo. Eu tenho um monte de coisa para responder aqui. A pode cabeça falar tá que eu já tomei seu fervilhando. tempo. Eu anotei o máximo que eu pude aqui, mas eu acho que ainda vou perder algumas coisas. Para mim, não me falta descanso no domingo. Para mim, é deleite e é um dia de muito descanso. No Senhor, eu descanso bastante, reunido com os meus irmãos em Cristo, em ajuntamento solene, em adoração pública. É o melhor descanso que existe, é estar com o Senhor. Você vai até perceber que, às vezes, os dias são mais ou menos corridos, mas o domingo pode ser corrido como for. Você termina o domingo com a sensação de descanso. Por quê? Porque é um deleite, não é um peso. Esse é o problema do evangelicalismo, pastor. Será que não é Cristo que te dá esse descanso? Não, mas tem um Mesmo dia no específico. A gente já discutiu isso no outro programa. Eu até sugiro que quem está nos assistindo assista, porque eu mostrei vários textos bíblicos onde a igreja se reunia no domingo. Aí o senhor briga com os apóstolos, o senhor discute contradição apostólica. Mas eu estou falando a respeito de ter mandamento sobre esse dia. Claro que a igreja se reunia no domingo, eu sei. Então, mas se reunia porque tinha um mandamento. Mas, enfim, eu não queria aprofundar esse debate novo sobre Porque da outra vez a gente tinha que entrar num assunto, a gente entrou em outro, é por isso que a gente está aqui de novo, né? Também. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. O termo nova aliança que o senhor usa aqui em 2 Coríntios não é uma aliança totalmente diferente. Novos céus e nova terra. São céus e terras transformados. Um novo homem. O senhor não deixou de ser quem o senhor é. O senhor é uma pessoa transformada. Então, a palavra no original traz uma ideia de renovo. Quando fala em nova aliança, é uma aliança que é renovada. Não é uma aliança totalmente indistinta. Tanto que, constantemente, os autores bíblicos citam o Antigo Testamento, mostrando claramente que é a mesma aliança sobre um novo aspecto, que é o aspecto da graça. Só para encerrar essa questão de nova aliança. O senhor falou sobre a questão da lei. Bem, a gente tem Romanos, capítulo 2, verso 12 ao 16, diz assim: assim, pois todos os que pecaram... Romanos, eu vou esperar o senhor abrir. A gente usou esse texto no outro programa. Romanos 2, 12 até o 16. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Veja, a lei que julga, essa lei ela julga. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso aqui é o que Paulo está escrevendo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem de lei para si mesmos. Estes mostram a normativa da lei. Aí eu quero chamar a atenção de quem nos assiste, do senhor, para o verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes contra a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Veja que aqui Paulo harmoniza lei e evangelho. Ele vai dizer o seguinte: essa lei foi posta no coração do homem. Aí você vai dizer assim, mas é um resultado da conversão. Não é. Os gentios que não são conversos também têm essa lei no coração do homem. Por quê? Essa lei aqui é chamada de lei natural ou lei moral, o que nós resumimos nos 10 mandamentos. Antes de serem colocados em tábuas de pedras, ela foi gravada no coração do homem. Esse termo, essa discussão aqui, é o conhecimento inato da Imago Dei. Nós nascemos com esse conhecimento de pecado, mesmo que o evangelho não nos seja anunciado. Por quê? Porque na imagem de Deus a lei foi gravada no coração do homem. Por isso, por exemplo, que Caim, anterior aos 10 mandamentos, ele mata o seu irmão e é punido por isso. E antes Deus fala que é pecado. Se eu pego o princípio jurídico de que sem lei não há pecado, Caim não poderia ser condenado por matar seu irmão. Por quê? Porque não existiam os 10 mandamentos. Mas ele já existiu, que é a lei moral que foi posta no coração do homem. Aquelas 10 leis que nós temos gravadas em pedra, pastor, são leis que anteriormente já estavam no coração do homem e que Deus faz apenas resumir em uma fórmula contratual. As partes são apresentadas: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, vocês são o meu povo e essas são as normas do contrato que vocês precisam seguir. E ali são instituídas o que é chamado lei moral. A aliança essa que não foi revogada, como Paulo fala em Gálatas. Ela permanece e ela nos é ainda cobrada. Por que nós não somos punidos pela essa lei? Porque o capítulo 3, após falar da nossa condição pecaminosa, é dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz
aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Ele vai dizer o seguinte, ó, antes que alguém ache que cumprir a lei é suficiente para a salvação, não. A lei só tem um papel, condenar a todos. E aí depois ele vai dizer que nós não somos condenados por causa da propiciação que foi feita através de Cristo. Ele vai dizer, ó, sendo justificados, verso 24 do capítulo 3, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, todos deveriam ser punidos por Deus. O capítulo 3, verso 9 em diante é isso, todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem se salve, todos se extraviaram, mas em Cristo Deus então traz para si um povo. Então a construção não é anulando a lei, é dizendo que a lei serve para nos condenar, que é o que eu tenho dito desde o começo. A lei moral que foi posta no coração do homem, pastor, ela serve como aio para nos levar até Cristo. Ela nos fala da nossa miséria. Ela fala que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E uma vez que estamos diante do Sinai, usando aqui a alegoria de Paulo no capítulo 4, estamos diante do Sinai, Sinai nos leva até o Gólgota. Ele nos leva até o Monte do Calvário dizendo o seguinte, ó, vocês são passíveis de condenação, mas em Cristo não há condenação. É para isso que serve a lei. A lei ela não é um meio de salvação, ela é um meio de santificação, mas ela aponta para Cristo, ela nos diz que essa é a sua miséria e que em Cristo vocês são alcançados misericordiosamente. Gálatas 3:24, eu poderia aqui citar outras coisas também, mas aí eu vou ficar cansativo, apesar que se eu pegar... Eu tinha 2 blocos de tempo aqui, né? Só para lembrar que houveram perguntas, mas só isso. Eu ainda queria depois entrar, não sei se tem tempo, na questão dos usos da lei, que é um assunto historicamente já comprovado. Você precisa de quanto tempo para os usos da lei? Eu preciso de alguns minutos só. Tá bom, porque o bloco está quase terminando. Então... O Valdo vai... Eu não queria fazer isso nas considerações finais, porque eu não acho honesto eu trazer argumentos novos nas considerações finais. O Valdo vai falar, a gente volta aqui e vai ser a fala para encerrar o bloco. É o que eu consigo fazer, Tá porque bom, aí já está obrigado. no final mesmo. Aí depois, no próximo bloco, aí sim as considerações finais. Antes de voltar a palavra para o Valdo, deixa eu colocar só um comentário aí, porque o Euran Samuel citou o texto de Romanos, e um dos nossos internautas também fez a citação, Charles. Ele respondendo à nossa enquete, ele comentou o seguinte, a nova aliança permanece, né, ou prevalece, que era uma das opções, porém, a lei em seu aspecto moral continua vigente. Aí ele citou Romanos 3:31 também, tá bom? Obrigado, viu, Charles, pela participação. Que é a consequência desse texto que eu estava lendo, porque não tem tempo para ler tudo. Isso, exatamente. Aí, enquanto o irmão falava, eu pesquei aqui e lembrei dessa citação. Obrigado, viu, Charles, pela contribuição. Desculpa, Zé, só citar o Gálatas 3:24, porque ele conclui meu argumento. Ele fala, eu disse que não ia citar pelo tempo, mas diz o seguinte, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. É só para concluir meu argumento aqui, desculpa. Vamos lá, Valdo. Sim. Então, o que, segundo Coríntios, Paulo fala, ele compara a glória das duas alianças. Ele fala que a glória da nova aliança, ela é sobreexcelente, ela é muito maior, ela ofusca a glória da lei. O que acontece é que Jesus Cristo, na pregação dele, ele esclarece para nós. Nós não precisamos da lei para saber o que é pecado, porque o próprio Cristo esclarece para nós. Então, a pregação de Jesus, ela é o suficiente. Eu só com o Novo Testamento posso ser salvo ou não. Eu não preciso de informação nenhuma de Moisés para a salvação. Para a salvação, eu preciso da pregação de Cristo. Aquilo que é eterno que Moisés traz, Jesus vai falar para mim. Pode falar. Mas isso você está olhando para a pessoa hoje, né? Hoje, sim. Hoje. Porque a gente não precisa da lei porque tem Cristo para a salvação. A pregação de Cristo não era completa para me definir tudo que é pecado? Eu não preciso porque... Por exemplo, eu não preciso de Moisés para aprender que adultério é pecado. Não precisa. Jesus fala isso, Paulo fala isso, lá em Apocalipse fala que não vai dar reino dos céus adultos. Eu não preciso da antiga aliança. Entendi. Então, aquilo que da nova aliança é um mandamento, é para a eternidade, vamos dizer assim, na nova aliança vai me ser dito isso. Porque a nova aliança, ela abrange, ela vai além, ela pega o que vem de lá e ela aumenta. Então, veja bem, pastor,
Assim como você leu que somos justificados pela lei, lá em Gálatas, Paulo fala o contrário. Então, parece uma contradição, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, não são contradições, são contextos. O senhor fez isso comigo, eu vou fazer com o senhor. Eu não falei que a lei justifica ninguém, não. Não, o texto você leu o texto, Tá, somente isso. mas eu expliquei o que quer dizer o texto, só para ficar muito claro. Ok? Eu não acho que lei salva. A obediência da lei não salva ninguém. É que você deu um destaque, eu acho, depois a gente vê lá, você deu um destaque, ó, pela lei, né? Não, eu li o texto bíblico. Pela... Se o texto bíblico está errado, pastor, o senhor devia revogar esse não texto, é um então. texto. Eu estou falando que há um texto que fala justamente o contrário dele, então tem que ver com o texto. Pastor, eu já debato há um bom tempo aqui no Vejam Só e já aprendi até como funcionam algumas coisas. Há muitos cortes na internet. Não coloque palavras na minha boca que eu não disse, eu li o texto bíblico e eu expliquei o texto bíblico. Senão, daqui 2 semanas, 3 semanas, tá no TikTok um corte meu aí. E assim, eu não tenho feito isso com o senhor, eu queria que o senhor não fizesse comigo. Não, desculpa, não tive nenhuma. Eu só quis dizer que o pastor leu um texto em Romanos que diz que nós seremos justificados pela lei. Aí tem outro texto em Gálatas que fala que pela lei ninguém é justificado. Então, uma aparente contradição que a gente precisa ver o contexto. Não é isso que eu quis dizer apenas. E eu estou dizendo, pastor João, capítulo 12, versículo 48. Jesus... Para concluir, tá, Valdo? Para dar tempo do Tá bom. Samuel falar. Ok. João 12, 48, Jesus fala assim que ele não veio... Deixa eu ler o texto para ficar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Nós seremos julgados por Deus mediante o Evangelho de Jesus. Como também está escrito em Romanos 2,16, o pastor fez menção aqui das palavras de Paulo. Paulo fala que Deus vai julgar os homens mediante o seu Evangelho. O Evangelho de Paulo, que ele se refere ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem o conteúdo que eu serei julgado. Então, a pregação de Jesus é o suficiente para eu saber como é que eu entro em aliança com Deus. Jesus não falou que eu serei julgado pelas palavras de Moisés, pela lei de Moisés, e sim pelas palavras que ele pregou. Então, o que eu estou afirmando é que aquilo que é eterno, que passa pela lei e entra na graça, que são essas questões morais, eu não preciso da lei para me dizer, porque Jesus também diz, ele abrange. Então, em Cristo, para mim, é o suficiente, porque ele vai falar para mim se a idolatria é pecado, se feitiçaria é pecado, se assassinato é pecado. Jesus vai falar para mim. É por isso que eu digo que a lei, nesse sentido, ela não é, para mim, uma fonte de informação do que é pecado e do que não é, porque Jesus, ele esclarece isso para nós. Vou até olhar aqui certinho para não falar errado, Nós temos 6 minutos para encerrar o bloco. Tá. Eu vou te dar 3 minutos, 3h30. Mas eu só quero lembrar que eu fui entrevistado durante a minha fala. Mas tudo bem, 3 minutos, vamos lá, vamos correr. Eu não tenho pra onde correr, eu só tenho 6 minutos. Tá, ainda tenho os recadinhos final ainda. Tá, vamos correr, vamos lá. Eu falei, mas é isso? Não, pode deixar o pastor falar, então. Não, é porque não tem mais tempo para falar. Que agora não tem mais tempo. Tá, vamos lá. Só para esclarecer a questão, eu vou citar literalmente o que eu li para ficar claro. Romanos 3:20. Atenção, internet. Esse é o corte que tem que postar, faz o corte correto para você não ir pro inferno. Mas eu não acusei o pastor, não. Boa. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o texto que eu li, só para ficar muito claro. Foi esse? Então me desculpa, pensei que tinha sido outro. Não, foi exatamente esse aqui, eu tô com ele anotado. Perdão, então, acho que eu... Veja que a lei aqui nos fala do pleno conhecimento do pecado. Jesus, quando ele combate o pecado, ele cita o Antigo Testamento. Paulo, quando combate o pecado, ele cita o Antigo Testamento. Os apóstolos, os discípulos, quando eles falam de pecado, eles citam o Antigo Testamento. Eu não posso, pastor, anular o Antigo Testamento e o decálogo está no Antigo Testamento. É palavra de Deus. Jesus, na estrada com Emaús, ele vai ensinar aos seus discípulos, começando em Moisés e terminando nos profetas. Isso é o Antigo Testamento, começando com Pentateuco e os profetas maiores e menores. Paulo, quando ele passava 3 finais de semana ensinando sobre a palavra de Deus, ele ensinava todo o Antigo Testamento, porque era a porção da palavra revelada. O Novo Testamento estava sendo escrito naquele momento. Então, assim, eu não posso, eu preciso por exemplo, o senhor fala assim, eu não preciso da antiga aliança para apontar para Cristo, mas os escritores do Novo Testamento falam constantemente do antigo aspecto da aliança, ou antiga administração da aliança, que é o termo usado teologicamente. Esse negócio de antiga aliança e nova aliança como alianças distintas, ele não tem base histórica.
O antigo é no sentido de uma antiga administração e de uma nova administração. Por exemplo, a pregação de Cristo só enfatizou bastante e graças a Deus. Eu falo graças a Deus não é com ironia. Infelizmente, muitas igrejas não pregam o evangelho de Cristo. Mas qual é o evangelho de Cristo? Paulo vai dizer Cristo e este crucificado. Por que Cristo foi crucificado? Por causa dos nossos pecados. Como é que eu sei dos nossos pecados? O texto de Romanos 3:20 fala, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é um conhecimento ralo, é o pleno conhecimento do pecado. Quando eu olho para a lei, eu percebo claramente. Tanto é que Jesus, se o senhor citou esse texto, ele vai dizer o seguinte, vocês têm dito aí que não matam, mas matar é isso aqui. É a lei convencendo eles dos pecados dele, o pleno conhecimento do pecado. É indo além do que eles interpretavam. Vocês dizem que não adulteram, mas adultério é isso aqui, ele aprofunda a questão do adultério. Os documentos da reforma, principalmente o documento de Westminster, eles vão pegar os 10 mandamentos, eles vão esmiuçar os 10 mandamentos. Por exemplo, se o Zé, que é meu colega de trabalho, e ele tem a oportunidade de receber uma promoção, e eu impeço que ele receba essa promoção, e com isso eu estou atrapalhando o futuro dele, o Westminster vai dizer que eu matei o futuro dele. Então, perceba, quando ele fala em pleno conhecimento do pecado, é porque os 10 mandamentos são apenas um resumo dessa lei moral que foi posta no coração do homem. Ela é muito mais profunda do que aquelas 10 inscrições que nós temos. E para concluir... Para concluir os usos da lei, desculpa, Melanchthon vai tratar sobre 2 usos da lei, a lei civil e a lei teológica. A lei civil, ela refreia pecados dos ímpios e ela proporciona aí a ordem necessária para que a nação viva bem. Então, ela tem esse papel. E ele tem um papel também teológico, que é desvendar, né, o ser humano, tirar dos olhos, né, o véu que estava nos olhos do homem, para que ele entenda a enormidade do pecado dele. Calvino olha para esses 2 usos, que é um uso para a nação, para refrear pecados, e um uso para convencer pecadores. Ele olha, então, ele divide em 3 usos. O uso político, que é refrear pecados, serve para a nação como um todo, e aí ele separa a lei teológica em 2 aspectos, um aspecto pedagógico e um aspecto que é didático. O aspecto pedagógico é justamente mostrar que é necessária a lei para que é necessário entender o seu pecado para poder crer em Cristo. Então, a convicção de pecados e a necessidade de um Salvador é criada por essa lei que é pedagógica, esse uso pedagógico. O uso didático é justamente o uso para a igreja. Como é que a igreja deve viver em santificação e obediência a Deus? E aí, Calvino ele vai quebrar aqueles 2 usos e ele vai transformar em 3. Eu acho muito didático esses usos, eu acho bem importante. Desafio quem está em casa a estudar mais sobre isso. Gente, a nossa igreja não surgiu do dispensacionalismo para cá. Eu sempre tenho repetido essa expressão, sim, ou da Rua Azusa para cá. Nós cremos que nós existimos desde a igreja primitiva. Então, nós temos uma herança teológica enorme que precisa ser estudada. A teologia dos apóstolos, dos pais da igreja, a teologia dos reformadores, ela precisa ser estudada e aprendida. Quem está em casa, começou a conhecer teologia agora, aprofunde-se nos estudos para você ver que a nossa herança reformada ela é imensa. Sim, nossa, nem fala. Muita coisa, muito. E às vezes sempre descobre alguma coisa. Recentemente teve um convidado aqui, o missionário Daniel, falando de um módulo que eles estão lá no Instituto Bíblico sobre os reformadores escoceses, de maneira específica, assim, porque às vezes a gente fica muito preso a alguns nomes, né? Nós presbiterianos devíamos amar a Escócia, né? Por causa do John Knox. Né? E ele falou exatamente isso. Às vezes fala-se muito do Knox, por exemplo, mas a produção teológica era imensa. Mas o Knox dá o tom da reforma, né? O Knox é que diz, o Papa é o anticristo, e daí que surge toda a questão lá na Escócia. Né? Um nome, obviamente, de destaque, mas quanta coisa tem que às vezes a gente acaba passando mesmo. Bom, a estourei o tempo do bloco, então nós já vamos para o intervalo. No próximo bloco, considerações finais e conclusão aqui dos nossos convidados, tá bom? Antes, vou só piscar para você o telefone da Agrade, que é parceira aqui do Vejam Só. Nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Código 11 3115 0819. Anota aí, tá? 3115 0819, código 11. Amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, fala com o pessoal lá da Agrade. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, tá bom? Vem conhecer todo o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai curtir e se apaixonar, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só. E no intervalo, os meus convidados estavam aqui elegantemente elogiando minha barba e meu cabelo branco, falando que eu tô velha. Vê se pode um negócio desse, esses meninos aqui, acabando comigo. Bom, no primeiro bloco nós falamos aí sobre a nova aliança, se ela anula a lei, se a lei prevalece, continua, como é que funciona. Reverendo Samuel Ribeiro, pastor Valdo Matos, dando as suas perspectivas, contribuições. Já é uma sequência de um debate que eles tiveram aqui e que eu, particularmente, confesso para vocês, tem sido uma bênção aprender aqui com esses amados e crescer e pensar sobre essa temática. E a minha oração é que você em casa também seja alcançado, edificado e abençoado por esse debate, tá bom? Na sequência, já vou devolver a palavra aos meus convidados que vão fazer as considerações finais e a conclusão sobre o assunto. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que participa aqui do programa e manda a sua foto participando, tá bom? Você pode acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Perfil esse que recentemente nós batemos lá quase mais de 107 mil seguidores. E eu já lanço aqui uma campanha para que a gente chegue a 110. Então, muita gente nos acompanha, assiste, curte o Vejam Só, mas não segue na rede social. Aí passa por lá, não custa nada para você e ajuda demais, valoriza o nosso trabalho também, tá bom? Então, siga aí as nossas redes sociais e por lá você pode mandar a sua foto assistindo o programa. Junto com a foto, nome, cidade e estado, você vai concorrer a um carinho do Vejam Só, tá bom? Um presente nosso aí para você. Vamos colocar na tela as fotos, começando lá por Recife, capital do belíssimo estado de Pernambuco. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o Pedro Olímpio. E essa foto foi escolhida especialmente para o reverendo Samuel. Naruza, amigo querido. Tá o parceirão dele lá, o reverendo Tiago Naruzzi, grande amigo e amigo aqui do Vejam Só também. Obrigado, viu, Pedro, pelo carinho. Toda a galera de Pernambuco e de Recife que nos acompanha, a audiência incrível ali no estado, tá bom? Saindo de Pernambuco, nós vamos direto para o Rio Grande do Sul. E quem vai aparecer aí é o Marcelo. O Marcelo não mandou a cidade, mandou só o estado, né? Ele é lá do Rio Grande do Sul. Marcelo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Toda a galera aí do Rio Grande do Sul que nos acompanha. Recebemos muitas fotos do pessoal do Rio Grande do Sul. Fica aqui o meu carinho, meu abraço a toda a galera aí, toda a galera do Sul, né? De Porto Alegre, ali, região metropolitana, que participa demais também. Bom, encerramos o nosso passeio pelo Brasil aqui em São Paulo, capital. Dora Santos é a nossa telespectadora aqui de São Paulo. Ei, sorrisão bonito. Obrigado, viu, Dora, pelo carinho, pela audiência, por participar, mandando a sua foto também. Fico muito feliz com a sua audiência. Faça você como os nossos telespectadores aí, mande a sua foto. Você vai concorrer a esta belíssima caneca aí que nós vamos mandar na sua casa, tá bom? É um presente, tá? É uma forma de agradecer a sua audiência. Então, manda a foto e você concorre a essa caneca aí, tá bom? Todos os meses a gente escolhe um telespectador e manda a caneca, tá bom? Meus irmãos, 3 minutos para cada, tá? Para as considerações finais e conclusão. O pastor Valdo vai iniciar o bloco e aí o reverendo Samuel vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, pastor, 3 minutos a partir de agora. Ok, então na minha fala final eu só vou deixar alguns textos escritos em Hebreus, começando pelo capítulo 8, onde, a partir do versículo 6, o escritor diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, veja que ele coloca aqui primeira e segunda, são 2 alianças, né? Versículo 13, ele diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mais uma menção disso tem, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14, como eu já li ali, que em Cristo é removido aquela aliança, mesmo Paulo citando que ela foi colocada em pedras, ela é removida, não é? E aí eu vou para o capítulo 9 agora de Hebreus, porque ali se diz, a partir do versículo 15, que Jesus morreu para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Ou seja, Jesus ele pagou a pena daquela primeira aliança. E em outros textos de Hebreus, né, o tempo é curto, mas ele fala que onde há mudança de sacerdócio, automaticamente também se faz
uma mudança de lei, não é? Quando Jesus morreu, ele deu fim àquela aliança porque ele estabeleceu uma nova. E ele cita que a morte de Cristo também é para validar uma nova aliança. E como eu deixei aqui dito aos irmãos, quando Jesus fala, este é o sangue da aliança, ele não poderia estar se referindo a uma aliança de Moisés, porque aquela é válida desde Êxodo 24. Então, ele está se referindo a uma nova aliança que ele faz. Não pode ser a mesma, renovada, restaurada, não sei, porque ele morreu para validar aquilo. Portanto, eu acredito que a nova aliança, ela, como eu citei aqui no programa passado, pastor Samuel e irmão Zeca, que só no Evangelho de Mateus nós temos cerca de 90 mandamentos. Tem bastante mandamentos. Porque, às vezes, né, principalmente o povo adventista, ele fala, já que não existe mais lei, então eu estou livre para pecar, porque nada define o pecado. Eu falei, poxa vida, mas Jesus falou tanta coisa que é pecado e mandou a gente se abster de tanta coisa, que eu entendo que a nova aliança, ela abrange, ela revela para mim tudo que é pecado e como eu devo andar. Então, ela é o suficiente para me revelar a vontade do Pai. 30 segundos, tá, para concluir, Tá pastor. bom. Ela é o suficiente para me revelar a vontade do Pai. E como o texto que eu li, tanto Romanos 2,16, Paulo dizendo, Jesus, João 12,48, isso soma-se com Mateus capítulo 7, versículo 21 a 24, ele fala que nós seremos julgados por meio do Evangelho de Jesus Cristo, pelas informações que Jesus Cristo trouxe e selou na cruz do Calvário. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Valdo. Eu que agradeço o carinho do irmão em aceitar o nosso convite, né? Tá aqui de novo, né? Uma semaninha aí, né? De diferença sim. e tá aqui novamente. Eu sei que a agenda é sempre agitada e por isso a nossa gratidão, tá? Com a contribuição do irmão, os contatos que o pastor disponibilizou, né? Que são os contatos da igreja, estão salvos lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você poder conhecer um pouquinho melhor do ministério e ajudar e apoiar, né? É o que eu falo sempre. Seguindo, curtindo, compartilhando, você já ajuda e abençoa também os ministérios aqui dos nossos convidados. De novo, obrigado, irmão, eu que agradeço. pelo carinho. Vamos lá, reverendo Samuel, 3 minutos também para o irmão aí para as considerações finais, por favor. Normalmente eu não cito textos em resposta, mas só para tratar do texto de Hebreus. É que nesse programa você está quebrando muitos paradigmas, Mas né? é porque o pastor não está me ajudando, vai seguir meu roteiro. Ele diz o seguinte, ó, Hebreus 8, verso 8 em diante. E de fato, continuando a leitura que ele fez, né, repreendendo-os diz, eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí veja, ele está falando de uma nova aliança aqui. Só que o verso 9 diz, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Veja que aqui ele está explicando o que é essa primeira aliança. Fora isso, eu não vou entrar na discussão, mas mandar um abraço para todos em casa, especialmente para o evangelista Gabriel. Ele é amigo do Leonardo, que debateu comigo, o professor Leonardo. Boa. Desde o outro Leonardo programa, Andrade. ele me pediu um abraço, ele mora ali no Espírito Santo. Gabriel, o abraço está dado, tá? E aproveito de mandar um abraço para minha família, para a igreja onde eu tenho pastoreado. A igreja que eu pastorei também em Mossoró, que sempre tem acompanhado aqui o Vejam Só. Deus os abençoe também. E falar aos que nos assistem, né, que, de fato, irmãos, atentem para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos convence, né, dos nossos pecados, né? A criação revela a glória do Senhor, mas ela é insuficiente para dar a fé salvífica. Somente a palavra pode nos confrontar e nos trazer o pleno conhecimento dos nossos pecados, né, nas nossas misérias. E com a palavra nós podemos, então, mediante a ação do Espírito Santo, ser transformado pelo Senhor e viver em novidade de vida. Que Deus te abençoe, que de fato você possa viver em novidade de vida, viver de acordo com a palavra de Deus e com a lei moral. A lei moral é um meio de santificação. A obediência à lei moral nos faz viver cada vez mais conforme a vontade de Deus. Não é um meio de salvação para nenhum de nós. Esse é o grande erro dos adventistas, né? Entender que essa lei salva, ela não salva, mas ela nos molda, ela nos santifica para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, que foi o perfeito obedecedor da lei, né? Sim. Aquele que, de fato, obedeceu a lei de forma perfeita. E que Deus te abençoe também e te faça viver em novidade de vida, manifestando essa tão grande salvação, esse tão grande sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Sem a obediência ao Pai, sem um verdadeiro testemunho, nós jamais poderemos testemunhar a respeito de Cristo, senão será um discurso desprovido de prática, né? Nós pregaremos uma coisa enquanto nós vivemos outra. E os 10 mandamentos são um bom roteiro, um bom resumo de como nós devemos viver para o Senhor e de como nós devemos testemunhar do seu amor.
Sem dúvida. Obrigado, reverendo, também pelo carinho, aceitar o nosso convite. É a agenda sempre bem cheia, mas reservando um espacinho para o Vejam Só. Tenho certeza que quem nos assiste aprendeu demais também com as contribuições e com a reflexão que o irmão colocou. Os contatos aí do reverendo Samuel e da igreja, tá? Estão à sua disposição também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para conhecer um pouquinho melhor o trabalho do nosso irmão. E essa foi uma edição cheia de cortes, você se prepara. O pessoal vai vir forte, hein? Nos cortes. Mas é bom, cara. Você tem que pensar pelo outro... Assim, eu já abandonei esse negócio de agradar na internet, assim. Não, os caras gostam de falar mal mesmo. Eu não tenho problema com cortes. Eu acho que às vezes até ajuda a divulgar um assunto. Só faça o corte correto. Mas isso o pessoal não quer, né, cara? Isso daí não dá certo. Mas é aquilo. Não faz o corte numa respirada, não. O cara deu uma respirada pra recuperar o fôlego, o cara corta lá e não pega o resto da frase. Aí depois eu coloco. Presbiteriano fica sem resposta. Teve um rapaz que fez isso na internet, não comigo, com um colega batista. Mas tem várias. Tem um colega batista, ele faz uma pergunta, o cara responde corretamente a pergunta, ele não põe a resposta e ele já põe o comentário à pergunta que ele fez. Mas é assim. E aí põe na internet. É a coisa do Elias. Pergunta que travou os adventistas. Ele nem sabe se teve a resposta. Ele gosta, Mas é isso, cara. Mas a internet é isso. E é o que dá engajamento, o que dá retorno. É isso daí, cara. Então não tem jeito. São os novos tempos, né? A gente tem que se adaptar. Bom, nós vamos encerrar o programa. Quero agradecer de novo aqui aos nossos convidados, agradecer você aí que deu o carinho da sua audiência, mas antes nós vamos colocar o resultado da enquete. Rapidinho aí. Nós perguntamos, né, sobre a antiga ou a nova aliança. 78% escolheram nova aliança, 22% dizendo que a lei ainda é relevante e, para surpresa geral, ninguém tem dúvida do assunto. Rapaz, gostei dessa, hein? Ô, Zeca, mas veio um negócio bom, cara. Normalmente é 89-11. Hoje deu 78-22. Subiu, né? Você já tá melhorando, cara. Melhorando. Você sabe que tem vários programas que vem presbiteriano aqui que a gente parou de pôr enquete por sua causa, né? Porque você fala que os presbiterianos só perdem, que é uma vergonha, que ninguém vota. Não, mas nós começamos a tirar por sua causa. Mas é a porcentagem. Eu brinco dizendo que a porcentagem do evangelicalismo é justamente esse. É exatamente isso. Mas, nós já temos a opção Heber Cocarelli, porque ele sempre fala que não sabe as coisas. Daqui a pouco nós vamos criar uma pra você também, tá? Que sempre reclama dos resultados da enquete, fala que perde e fica bravo. Mas o que eu posso fazer? Não tem jeito, né? Bom, isso daí depois a gente resolve. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.